Esther, no primeiro capítulo, é o último dos livros históricos. Um livro pequeno, tem 5 folhas aqui, menos um pouquinho. Mas um livro que é uma obra de arte e também de teologia. Embora tenha uma característica diferente de todos os outros livros da Bíblia, Esther é um livro teológico também. Essa diferença que eu digo aos irmãos é que, em momento algum, o livro de Esther se refere diretamente a Deus. Ele não usa a palavra Deus, nem a palavra Senhor, nem o nome divino. Em nenhum momento ele menciona Deus. Mas a ação de Deus é sentida no livro em todas as páginas, em cada momento, em cada situação. Pois não poderia haver outra maneira de explicar tudo o que acontece aqui, senão pela intervenção de Deus. Então, é um livro que é uma obra de arte, humanamente falando, mas é também um livro de profunda teologia, mesmo sem tocar no nome de Deus. A ação de Deus é toda percebida aqui. Cabe a nós percebermos esta ação, e não é difícil disso. Né? Então, o primeiro capítulo de Esther. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bictá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém,
a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatar, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então, disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há entre todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que faz a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que lhe seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós pedimos tua graça, para que nós nos alimentemos da tua palavra. Dá-nos o entendimento e também nos ensine a ser melhores cristãos. Em nome de Cristo. Amém. O primeiro capítulo de Esther, eu não o vejo como completo, no entanto, eu vou parar por aqui, porque senão eu teria que também falar sobre o capítulo 2. Eu acredito que o 1 e o 2, eles fazem um conjunto completo, mas vamos refletir apenas no capítulo 1, e depois, em outro momento, nós unificamos os dois e mostramos a relação. Mas esse primeiro capítulo, de acordo com a Bíblia que nós usamos, né, a edição da Bíblia que nós usamos, que Bíblia é tudo igual, né? Mas segundo a edição que nós usamos, ela faz divisão, né, do versículos 1 a 9 e depois do 10 em diante, que daí ele coloca o banquete do rei Assuero como título da primeira parte. Mas se você prestou bastante atenção, aqui nós temos 3 banquetes. O banquete que Assuero fez com as pessoas nobres e que durou meio ano, 180 dias, um período muito grande. E depois que ele deu esse banquete de meio ano aos nobres, ele também pegou a cidadela de Suzã, onde ficava o seu trono, e ele deu um banquete a todas as pessoas de Suzã, desde os maiores até os menores, na escala aí do status, né, social, por 7 dias.
Mas não foram só esses os banquetes, porque enquanto o Assuero dava banquetes aos homens, a rainha Vasti dava banquete às mulheres. Então, nós temos 3 banquetes aqui. E para que serve tanta descrição de banquete, tanta abundância, tanto desperdício? Isso tem uma finalidade. O rei Assuero, ele queria demonstrar o seu poder. Ele queria muita glória para si. Então ele realmente esbanjou aqui, ele demonstrou uma festa como ninguém ali veria outra igual. E nunca, nem nós vimos e não vamos ver também. As festas, a duração das festas na antiguidade, a gente sabe que eram muito longas, durava dias, mas uma festa que durava meses, ou um banquete que durava meses, é difícil imaginarmos. Mas acontece, ele demonstra todo o esplendor do seu reino, mas tudo isso, irmãos, tem um custo, e esse custo é dos impostos que ele cobra de todas as províncias, em cada cidade onde ele é rei. E isso, ao mesmo tempo que alguém mostra o seu poder, a glória do seu reino, ele também pode estar ofendendo aquelas pessoas que pagam os seus tributos. Hoje, como nós não vivemos mais uma monarquia, nós não temos mais um império como aquele, e nem mesmo quando o Brasil foi o império dessa natureza, já eram tempos bem mais recentes, não é? E com isso, nós vemos, né, como era antigamente a soberania do rei. Ele era realmente absoluto, né? Uma coisa dessas aqui, hoje, né, a população se revolta toda, né? A população não estaria de acordo com isso. Tantas pessoas e que não cobram impostos, mas que de uma forma ou outra acaba tirando muito para si dos impostos pesados que são cobrados sobre nós no Brasil. Essas pessoas são, se alguém pegar, né, e denunciar, essa pessoa vai ter problemas, né? O problema é que muitas pessoas fazem a corrupção no Brasil, não só políticos. Acontece que quem está na política tem a oportunidade de colocar a mão em muito mais. Claramente, espero assim que não são todos que fazem isso, mas quem faz ali, porque tem grande oportunidade e uma cultura já entre eles, de forma que quem chega, que é novato ali, vai também, muito provavelmente, ser influenciado se não tiver realmente algo muito forte no seu coração. Mas, se o povo souber, né, se revolta mesmo. Muito bem, então ele tinha, mas isso tudo aqui é uma grande sátira, né? Porque, na verdade, veja, Assuero, né, que é um rei chamado, né, normalmente reconhecido como Xerxes, ele está fazendo algo aqui, ou que, de acordo com a descrição, né, de quem fez esse relato aqui, de uma forma, ele está sendo tratado aqui com ironia, é para dar risada dele, né, porque ele faz tanta demonstração de glória e de poder, e a sua esposa resolve não atender o seu chamado. Ele é alguém que depois vai precisar de um conselho, ele vai precisar consultar os sábios, ele vai precisar consultar os entendidos dos tempos, para saber o que ele deveria fazer agora que ele foi humilhado pela sua mulher. Numa época em que era muito mais, se fala assim machismo hoje,
Era então numa época em que era muito mais acentuado esse problema, né? Não é possível, né, a gente imaginar quão grande humilhação seria essa de o rei chamar a rainha e ela resolver não vir. Ora, ela foi uma mulher de coragem. Vasti foi uma mulher de coragem, realmente. Nós não sabemos tudo o que ela passou depois. Tem aqui, ela nunca mais entraria, né? Porque o rei fez todo esse conselho que está do versículo 16 até o 20. É um conselho de Memucã. Memucã, que era um daqueles que estavam perante o rei, né? Um dos sábios, daqueles que entendiam os tempos. E ele deu esse conselho. Então, Vasti jamais entraria de novo na presença do rei. Ela seria, ela perderia, né, a sua coroa e essa coroa passaria a outra pessoa, tá? Então, por isso que ainda que a gente desdobre, né, a história do livro em vários momentos, né, ela não termina aqui enquanto não for escolhida a nova rainha. Então, isso fica para depois. Mas, quando lemos o capítulo 2, já podemos imaginar a mão provedora de Deus sobre a história da humanidade. Deus é aquele que reina. Deus é aquele que está acima dos reis. Ele move os corações dos reis para fazer segundo o seu plano. E aqui ele já preparava algo para depois. Enquanto o rei Assuero queria demonstrar a sua glória, Deus mostraria a glória dele aqui sobre os inimigos de Israel. A história de Esther, possível que seja conhecida de todos os que nos ouvem, nos assistem agora, né? Não só aos da igreja, mas a outros. É bem possível que também conheçam a história de Esther e onde ela vai dar, né? Nós não vamos falar de toda ela agora, mas aqui um belo começo, né? Porque Deus vai mostrar a glória dele. Mesmo que o nome dele não seja mencionado aqui, mesmo que ninguém fale dele aqui, a ação dele vai demonstrar a sua glória. E enquanto isso, o rei Assuero, querendo demonstrar a sua glória e gastando muito para dar um banquete a pessoas importantes, a cidade inteira, ele é humilhado. Ele precisa então de um conselho entre os sábios para saber o que fazer agora que a sua esposa não compareceu perante ele. Ele queria a rainha, ele queria que todos também admirassem a rainha, porque ela era uma pessoa muito bonita. Diz aqui que no versículo 11, né, que o que ele diz é que introduzissem a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real. Tem gente que entende, eu não acho que precisa ser entendido dessa forma, nem todos entendem assim, mas alguns entendem que ele estaria mandando que a rainha Vasti se apresentasse perante ele apenas com a coroa, ou seja, nua, para que fosse então as pessoas vissem o quanto ela era bela, né? Não há necessidade de isto ser interpretado dessa forma para que todos ali pudessem admirar a sua beleza. Então, a sua formosura, que era em extremo formosa. Ele queria exibir a sua mulher como um troféu, olha, para colocar em cima desse bolo maravilhoso, aquela cereja para terminar, né? Para terminar com chave de ouro, essa festa, isso tudo que estamos fazendo aqui, agora vocês vão invejar a minha mulher. Quem sabe foi isso que passou na cabeça dele, né? Ele quis apresentar a sua mulher como um troféu a todos os que estavam ali no banquete. E ela pode muito bem ter percebido isso. E por isso não quis comparecer à presença daquelas pessoas, não quis fazer o seu desfile ali, não é? Então, o rei fez aquilo que Memucã lhe orientou e enviou carta a todas as províncias do rei,
de acordo com a língua de cada uma dessas províncias, porque o seu reino se estendia por 127 províncias. O seu reino era muito grande, desde a Índia até a Etiópia. Então era uma faixa extremamente grande, especialmente no mundo daquela época, que não eram eles ali não conheciam, por exemplo, a América, né? Não, pode ser, já naquela época podia ter gente morando aqui, bem possível que sim, né? O Gleuco é professor de história, pode dizer, né, dos maias, dos incas, se naquela época já estavam aqui, possível que sim, não é? Mas eles não sabiam, eles ainda não conheciam, né? E o seu império, portanto, era extraordinariamente grande, dividido aqui em 127 províncias, porque esses imperadores, esses grandes impérios, eles tomavam mesmo as nações e constituía províncias. Judá era uma dessas províncias, desde que Ciro determinou que os judeus voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo, e reconstruíssem os muros de Jerusalém. Judá seria nada mais do que a mera província chamada Yehud, uma província pérsia, por um bom tempo. E então ele manda cartas para as províncias, de acordo com a língua de cada província, que cada homem fosse senhor em sua casa. Isto aqui, para os irmãos perceberem a ironia que ele está fazendo com Assuero, que precisa mandar uma carta, precisa fazer um decreto para que o homem fosse senhor em sua casa. Pensando em que as mulheres fossem então honrar. Então todos ficaram preocupados, porque se a mulher do rei faz essa desfeita para ela, vai fazer para os príncipes, vai fazer para todos, e aí todos estarão humilhados. E o que será então de nós, do rei? O que vão falar de nós? Nós seremos zombados, né? Mas de fato eles são zombados aqui, porque o rei acaba tendo que fazer um decreto para que os homens sejam senhores em suas casas. Deus deu essa orientação, né, que o homem é cabeça da sua casa, que o homem é cabeça da mulher, de forma diferente dessa que o mundo trabalha, né, porque o mundo trabalha com o machismo, e agora também tem o feminismo, que é uma reação ao machismo, mas que também não levou às melhores consequências. Então, o mundo até aceita que o homem seja cabeça, mas ele é cabeça sendo machista. Enquanto que Deus deu ao homem a tarefa de ser cabeça, mas ser cabeça como aquele que também morre pela mulher, aquele que cuida da mulher, aquele que protege a sua mulher. Então, diferente do que Assuero queria, exibir a sua mulher como um troféu. E então ele acaba tendo que mandar um decreto para impedir que as mulheres se rebelem, para impedir que os maridos percam o respeito. Meus irmãos, aqui uma coisa importante: para perder o respeito, basta nós darmos cordas aos nossos defeitos. Os maridos, para perder o respeito, basta pegar os seus defeitos e insistir neles. Assim que a Bíblia diz que a mulher respeite o marido, os homens podem ajudar as mulheres, nós podemos ajudar nossas mulheres a cumprir esse mandato do Senhor, ao sermos respeitáveis. Ao sermos respeitáveis, assim também o apóstolo Paulo, no mesmo lugar, que fala que as esposas respeitem o marido, ele diz assim: e os maridos amem as suas esposas. E as esposas também podem muito bem ajudar os seus maridos a cumprir esse mandato do Senhor, sendo amáveis.
Maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, ajudem sendo amáveis. As mulheres, respeitem o seu marido. Maridos, ajudem sendo respeitáveis. Cabe a nós. Não é o decreto, não é a exposição de poder. Isso tudo, por mais poderoso, por mais glorioso que seja um império, isso não garante o respeito. Isso não garante o respeito. Isso já abre o livro mostrando para nós algo da maneira como ele vai fechar. Porque aqui, um rei quer exibir a sua própria glória. Mas o livro termina mostrando a glória do verdadeiro Deus, verdadeiro rei, ao proteger, ao preservar seu povo, ao mostrar que ele comanda a história. Então não nos preocupemos, não, em exibição. Muitas pessoas gostam. Às vezes não tem nem condições de pagar as prestações, mas compra aquele carro para a exibição. Não estou julgando ninguém, cada um veja o que está no seu coração. Mas o ser humano corre esse risco. Às vezes não é com o carro que ele se exibe, mas muitas vezes é. Carro é um dos principais meios de exibição que as pessoas fazem. Elas entram em dívida, elas fazem dívidas que não pagam, mas elas compram o carro que vai fazer com que elas se sintam importantes. Gente, estas coisas não nos fazem importante, como o rei Assuero não era importante por causa de todas as coisas que ele tinha e que ele exibia. Ter coisas torna-se hoje em dia mais importante do que ser uma pessoa, do que nossas características como ser humano e como cristãos. Essas são as características que Deus valoriza. Exibição de tênis, porque compra apenas aqueles tênis que aparecem, né, como custando lá R$1.000. Roupa, apenas aquelas roupas de marca, por causa da marca, às vezes nem é melhor, mas ela tem um marketing melhor e por isso ela é vendida mais caro. É uma forma de demonstração de status, às vezes que a pessoa nem tem. Que quem pode é uma coisa, mas tem gente que nem pode e quer comprar porque quer exibir, quer fazer com que as pessoas pensem que ele é mais do que ele é, através do que tem, através do que tem. Né? Então a exibição que tantas pessoas procuram no mundo e é uma exibição inútil. Né? A Bíblia fala que os reis, né, querem se mostrar independentes do Filho de Deus e tal. Deus ri, Deus zomba deles. Não é a demonstração através das coisas que se tem que mostram diante de Deus quem nós somos. Podemos enganar os homens, mas não a Deus. Então, a exibição, como fez o rei aqui, a fim de mostrar o seu poder, mostrar a sua glória, apenas faz com que ele seja humilhado, tendo que fazer um decreto, na época, um decreto do óbvio, tendo que reunir os sábios para saber o que fazer agora que a sua mulher não obedeceu. Então estas coisas, Deus humilha aqueles que pensam que são, mas Deus também está trabalhando a história do seu povo na época do exílio e do retorno do exílio. Então nós vamos parar por aqui, porque nós tiramos aqui algumas lições para que nós sejamos pessoas simples, para que nós sejamos maridos honrados, mulheres honradas, pessoas honráveis também, não é? Então, sejamos
muito mais do que tenhamos. Mas o que nós vamos aprender no restante do livro é muito mais do que isso e muito mais profundo também, teológico. E gostaria que os irmãos se dispusessem a ler o livro de Esther. Um livro tão pequeno, leia como você lê ou leria um romance, ou um livro, uma história, porque você pega do começo ao fim e você presta atenção em todas as partes. Eu convido você a fazer uma leitura do livro de Esther, para que nós possamos meditar outras vezes neste livro com um aproveitamento maior. É isso que eu deixo para os irmãos. Irmãos, que Deus nos abençoe para que sejamos pessoas melhores, sejamos pessoas cada dia mais como Jesus. Amém.